Olá, queridos, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo e abençoado do Senhor. Olha nós de novo aqui em mais um Vem pro Cenáculo. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, pela sua família. E isso aí, fica firme, de pé. Não se esqueça. Glória a Deus pela sua vida. Você não tem esquecido. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos juntos aqui pro Vem pro Cenáculo. E você como? Você é abençoado demais. Tá sempre aqui, você não fica de fora. Glórias ao Senhor pela sua vida. Que bom, queridos. Não se esqueça, pegue o link desse Vem pro Cenáculo, compartilhe lá nos grupos do WhatsApp que você participa, grupo do WhatsApp da família, enfim, de amigos, manda para lá e vamos ser luz para essas pessoas que nós conhecemos, sabe? Vamos propagar juntos o Evangelho e levar uma palavra de Deus abençoadora, renovadora, que vai endireitar, que a salvação possa alcançar essas pessoas, toda a nossa casa, a nossa família, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? O tema de hoje é o poder da confissão. Olha só. O texto que nós iremos usar como texto base para esse Vem pro Cenáculo de hoje está lá em Salmos, no capítulo 139 e os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas iniquidades, inquietações. Vê se em mim, em minha conduta, algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Olha que lindo, né? Olha só. Vamos ler de novo esses dois versículos? Eu vou ler em outra tradução, na tradução King James agora. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examine-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento mau ou ruim e guia-me pelo caminho da vida eterna. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Porque o Senhor vai fazer isso aqui só com aquele que Ele pode chamar de filho, só com quem Ele ama. E eu tenho certeza que Ele ama a mim e ama a você. Vamos juntos. E não se esqueça, compartilhe o link desse Vem pro Cenáculo nas redes sociais, joga lá no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, enfim. E vamos juntos ser luz para a vida de outras pessoas. O primeiro ponto é a necessidade de uma investigação profunda. Versículos que nós iremos ler é Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Nossas orações muitas vezes tocam a superfície, mas Deus deseja sondar o nosso íntimo. Ele deseja sondar o nosso ser, tudo, para de fato nos transformar. As feridas não tratadas do passado podem influenciar os nossos comportamentos hoje no presente ou no futuro. Então nós precisamos, falar tudo para o Senhor mesmo, para que venha o refrigério dele, que venha a paz dele, o perdão dele, a remissão dele, a misericórdia dele seja estabelecida sobre nós. Olha só o exemplo de Davi, erros e arrependimento. Davi ficou quando deveria ter partido. 2 Samuel capítulo 11 e versículo de número 1 até o 4, que diz assim, vamos ler juntos aqui, 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 11, versículos do 1 ao 4, diz assim, na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Versículo 3. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Quando que lhe informaram, o nome dela é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo heteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele,
e teve relações com ela, que havia concluído a tradicional o ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Davi não devia ter ficado lá. Tomou decisões impulsivas e cedeu à tentação. Nós precisamos estar firmados no Senhor o tempo todo para não cedermos às tentações e não agir de maneira precipitada. Não permitir que a ansiedade, os desejos da nossa carne, eles tomem a frente do nosso relacionamento com o Senhor. Versículo, sabe, o Salmo 51, o clamor de Davi por misericórdia após pecado com Betseba. O arrependimento genuíno de Davi não se baseava em justificar os seus erros, mas em reconhecer a condição dele diante de Deus. Esse é o segredo, é reconhecer os erros diante do Senhor e não querer justificá-los. Até porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, queridos. A confissão como caminho para a cura. A confissão é uma visita ao médico da alma. Só podemos ser curados, nós só iremos ser curados do que já admitimos, ser curados do que admitimos estar doentes. Somente assim. Um versículo aqui que nós podemos usar como base para isso está lá em 1 João, capítulo de número 1, versículo 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A confissão não é um ritual de culpa, mas um ato de libertação. Ó. Você está entendendo isso? Está agarrando aí? Gai! Porque no final nós vamos orar, clamando ao Senhor por de fato para essa transformação que nós precisamos. O foco não está em nós, mas é em Deus. Esse quarto ponto tira 100% do foco de nós e coloca em Deus. Muitas vezes duvidamos da eficácia da nossa confissão. Foi sincera? Foi suficiente? Ou você esqueceu algo? O poder da confissão não está na nossa capacidade de realizar de maneira perfeita ou realizar perfeitamente essa confissão, mas na fidelidade de Deus em nos perdoar. Versículo aqui, o Romanos, versículo 8 do capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Reserve todos os dias momentos de oração, mas momentos de orações sinceras para com o Senhor. E pegue esses momentos para que você de fato possa falar para o Senhor e confessar para Ele aquilo que precisa ser confessado, para que eu e você possamos alcançar as misericórdias. Permita que o Espírito Santo revele e traga à sua memória aquilo que vai te dar esperança, para trazer à sua memória que precisa ser confessado. Lembre-se, Deus não está esperando a sua perfeição, mas a sua honestidade. Confie mais no caráter perdoador de Deus do que em sua própria capacidade de se arrepender. O Senhor, Ele tem muito mais poder nos perdoar do que nós nos arrependermos. Deus, sabe, confesse ao Senhor hoje. Faça o convite para o Senhor entrar na sua vida, entrar na sua casa, sabe, e te perdoar, mas chama Ele para uma conversa, confessa, fala tudo, meu Deus, joga tudo para fora que está nesse coração, nessa mente, sabe, te impedindo de ouvir a voz do Senhor, te impedindo de romper, te impedindo de crescer, te impedindo você de ser uma pessoa feliz, ter a casa feliz. Confessa tudo isso, joga lá nos pés do Senhor. Convite Deus para que nós hoje mesmo, que foi, sabe, como Davi fez, venha como está, com as suas falhas e dores. O Senhor coloca assim: eu sou o Deus que sonda, cura e guia pelo caminho eterno. É só Ele que pode. Vamos ter um momento de oração. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Sabe, se você de fato quer entregar a sua vida para o Senhor, fazer essa oração,
de entrega, entregando a sua vida para o Senhor, para Ele mudar, limpar você, arrancar tudo que não presta e te dar, sabe, vestes de louvor, vestes novas. Manda uma mensagem aí embaixo para nós no inbox, quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Envie para nós o seu pedido de oração, queridos. Estaremos compartilhando no nosso grupo, que nós temos um grupo de oração que funciona 24 horas, e ali tem homens e mulheres sérios em Deus, orando por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus pedidos de orações. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero colocar a vida desse homem, dessa mulher, dessa casa, dessa família que estamos juntos nesse momento, Pai do Vem pro Cenáculo. Ô Jesus, transforma a nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai eterno. Traga, Senhor, à nossa memória aquilo que vai gerar esperança, que é depender do Senhor, Pai. Guarda cada um, firma os nossos passos. Não nos permita viver uma vida desregrada, uma vida totalmente relapsa, mas que estejamos uma vida que possamos falar que dependemos do Senhor, eu e a nossa casa serviremos ao Senhor, possamos ter isso na nossa fala após nós entregarmos por completo a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e confessarmos as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas transgressões para o Senhor. Muda a nossa história, Pai. Cuida desse homem, dessa mulher, desse jovem que, Senhor, ele está colocando algumas coisas diante do Senhor. Visita o Senhor aonde eles estiverem, Senhor. Traga paz para o coração. Oh, Jesus, que a luz do Espírito Santo seja alcançando a vida de cada um deles, Pai, trazendo a clareza, perdoando, transformando a vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, salva, Pai, o meu irmão, salva ele, salva a sua casa, salva a sua família, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas famílias. Oh, Pai Santo, que o que compartilhamos hoje possamos ver, Pai Santo, que confessar faz total sentido. Usa, Pai, a vida de cada um desses homens e mulheres para o louvor da sua glória, Pai. Cuida, Pai Santo. Cuida, Senhor. Livra de todo mal. Livra de todas as coisas que não provêm dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua casa. Fica firme. Não negocie a aliança com o Senhor por nada que o mundo possa oferecer. Em nome de Jesus. Ó, beijo no seu coração. E até a próxima em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem na paz.